Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Hoje eu quero conversar, diretamente de Roma, na Itália, com nossa querida irmã Mirticeles Medeiros. Ela que é uma apaixonada pela história da igreja. Hoje ela vem nos falar aqui sobre o significado desse dia. Mirticeles, que é mestre, Mirticeles, em história da igreja, é isso? Bom dia, Mirticeles. Bem-vinda aqui ao programa Com a Palavra. Bom dia, padre. Primeiramente, obrigada pelo convite. Um bom dia também para todos os telespectadores. É boa tarde aqui em Roma, o senhor sabe, sim, Já morou sim. aqui. A gente está 4 horas à frente. E estou aqui hoje, então, para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, do meu estudo e, enfim, aquilo que eu sei a respeito dessa festa. Antes de falar sobre a importância desse dia da Cátedra São Pedro, qual que é a sua formação? Quanto tempo que você mora aí em Roma? Fale para nós. Então, total em Roma eu morei 2 vezes em Roma, na verdade. Então, no total eu moro há 9 anos. Fiz um bacharelado em História da Igreja na Universidade Gregoriana, que pertence aos jesuítas, família do Papa Francisco. Sim. Sim, e fiz o mestrado em História da Igreja e estou concluindo o doutorado agora. Ah, que bênção, que bênção. Creio que você tem aí uma bagagem, então, para falar a cada um de nós aqui, todos os que acompanham a obra Evangelizar, o programa Com a Palavra, sobre a importância da Cátedra de São Pedro. Fale um pouquinho para nós. Então, é uma festa que para muitas pessoas passa batido, porque o que dá para perceber é que muita gente não explora. É muito importante o programa estar fazendo isso, para que as pessoas entendam o quanto é importante para a Igreja Católica celebrar esse dia. Antigamente, o Martirológio Romano, que é um livro antiquíssimo, que traz aí, que foi sendo construído, que foi sendo redigido ao longo dos séculos, desde os primeiros séculos da história da Igreja, nos trazia a recorrência de 2 festas. Uma no dia 18 de janeiro, que se celebrava a sede episcopal de Pedro em Antioquia. Para quem não sabe, Pedro ele foi o primeiro bispo de Antioquia. E dia 22 de fevereiro, portanto, hoje, a festa da Cátedra de São Pedro. É muito importante a gente falar sobre isso e também distinguir o que significa em si essa festa. Ao contrário do que se pensa, Pedro ele jamais foi bispo de Roma, porque quando Pedro chegou em Roma, onde ele foi martirizado, a comunidade cristã ela já estava consolidada. Não se sabe ao certo quem trouxe o cristianismo para Roma, mas quando Pedro chegou, essa comunidade ela já estava de pé. O que faz São Pedro ser, portanto, estar ligado a essa sede episcopal que é Roma, é o fato de ele ter sido martirizado aqui. Então, é o sangue de Pedro que, na verdade, dá vida a esse episcopado, dá vida à sede petrina, como nós dizemos, e os seus sucessores, então, se tornam sucessores de Pedro, porque eles, de certa maneira, Pedro, enquanto chefe da igreja, segundo o próprio Evangelho, então, teria, através do seu sangue, através do seu martírio, cultivado essa terra para que aqui se tornasse, então, a sede da Igreja Católica. Então, vocês estão vendo aí imagens, eu estou vendo vocês passando aqui, da própria Cátedra de São Pedro, que está no fundo da Basílica de São Pedro, no chamado Altar da Confissão, revestido em bronze, aí como vocês podem ver, que é uma obra de Bernini. Bernini foi aquele que projetou a Praça de São Pedro, projetou o baldaquino da Praça de São Pedro, e acredita-se que aí dentro estão justamente as relíquias da cátedra, onde Pedro teria se sentado em sua passagem por Roma. Claro que há controvérsias em relação a isso, como em relação a todas as relíquias que estão presentes na cidade de Roma, mas o importante é que, em torno dessa cátedra, as pessoas, elas então reconhecem e mantêm essa devoção em relação à cátedra ou à sede episcopal de Roma, que isso é o mais importante, pois como o padre Reginaldo Manzotti disse, Pedro, as relíquias, os restos mortais de Pedro estão justamente ali na Basílica de São Pedro, embaixo do altar principal. Mirticeles, você falou que tem lógico, todo um contexto teológico também sobre essa festa, que nós não temos muito tempo aqui,
Gostaríamos de permanecer aqui a manhã toda falando sobre essa festa, você que estuda essa realidade da igreja, tem esse amor à igreja também. Mas gostaria que você falasse também, nós vivemos tempos assim da igreja, não falo tempo difícil, mas de grupos, às vezes que promovem, às vezes até uma certa ofensas contra o nosso Papa Francisco. Qual a ligação de Francisco com Pedro? Sabemos do sucessor dos apóstolos e tal, mas fala para nós sobre essa sucessão dos apóstolos e essa ligação de Francisco e Pedro, nosso primeiro Papa. Tem um símbolo, eu começo refletindo sobre isso através de um símbolo. Quando o Papa ele assume a sede episcopal de Roma, quando ele se torna, portanto, sumo pontífice da Igreja Católica e também bispo de Roma, ele é empossado e recebe o chamado anel de pescador, que é uma simbologia muito bonita dentro do catolicismo, para dizer que o seu ministério está ligado a Jesus Cristo primeiramente, porque ele se torna vigário de Cristo em primeira pessoa, mas também está ligado ao apóstolo Pedro, que ali deu a vida, A Praça de São Pedro ela foi construída em cima do que seria o Circo de Nero, o famoso Circo de Nero, onde aconteceu a primeira grande perseguição, o primeiro grande martírio dos cristãos, e ali, e nesse território, Pedro, portanto, foi martirizado. Vocês estão vendo imagens aí desse obelisco? Esse obelisco é o que permaneceu desse Circo de Nero. Ele foi colocado no centro, justamente para recordar todos os cristãos que ali, digamos assim, a grande testemunha, e o grande companheiro de Cristo nessa terra, dividiu a sua missão em primeira pessoa, morreu justamente naquele lugar. Que bom. O Meiticeles, lógico, como eu disse, gostaríamos de continuar conversando mais, mas nós não temos muito tempo, mas gostaria que você, antes de você se despedir, deixasse aí uma mensagem ao povo de Deus, ao povo católico, você que estuda a história da igreja, você que é uma vaticanista, está aí já para concluir o doutorado, uma mensagem a todos, o povo católico, o povo que foi batizado, foi acolhido nesta igreja da qual nós pertencemos. Então, para que vocês não tenham dúvidas que Papa Francisco é o Papa de número 266, sucessor legítimo do apóstolo Pedro, eleito legitimamente em um conclave. Então, a partir do momento que você, como você mesmo citou, padre, a partir do momento que você se opõe ao Papa, a partir do momento que você lança ofensas gratuitas como o Papa, você está ofendendo não somente uma pessoa, mas toda uma tradição, todo um ministério, toda uma sucessão apostólica que misteriosamente, e nós que temos fé acreditamos nisso, que através do Espírito Santo foi confirmando essas pessoas, tantos santos, tantos pecadores em meio deles, mas que, de certa forma, foram escolhidos por Deus para estarem ali. Então, nada melhor do que falar sobre isso e reforçar que a nossa devoção ao Papa Francisco, a nossa devoção a qualquer outro Papa, não se deve só ao fato de que nós precisamos reconhecer a sua autoridade, mas reconhecer primeiramente que ele foi escolhido por Deus para estar ali. Então, nada melhor do que falar isso e nada mais oportuno falar disso do que no dia da Cátedra de São Pedro, que também é o dia que nós, podemos dizer assim, celebramos também o Papa Francisco enquanto sucessor de Pedro. Muito obrigado, Meiticeles, obrigado pela sua contribuição, que Deus abençoe sua vida, abençoe aí seus estudos, seu trabalho aí em Roma. Um grande abraço. Amém, amém, obrigada, padre, obrigada aí pelo convite, e quando precisarem, estou por aqui. Com certeza vamos te chamar mais vezes, Deus abençoe. Pode chamar, amém. Muito bem, povo de Deus, olha que bênção, Pudemos acompanhar a Meiticeles lá diretamente de Roma, falando sobre essa importância da Cátedra de São Pedro e também de sermos igreja.